profissões têm horários diferenciados. Houve um tempo em que um dos poucos empregos que era visto com bons olhos eram aqueles em que o profissional entrava pela manhã, parava para o almoço, continuava no período da tarde e ia embora seja à noite. Então, era o emprego dos sonhos. Ai, não, tudo bem certinho. Mas é bem verdade que ainda há essa realidade para a maioria das pessoas, mas não significa que os outros estilos de empregos não sejam tão bons ou até melhores, pelo menos financeiramente, que esses outros. Existem empregos que permitem excelentes ganhos e uma melhor administração, inclusive do tempo, por conta do profissional. Mas aí a gente vai entender quais são os direitos de uma modalidade, de outra, né? Porque quem trabalha à noite tem um adicional, a gente vai entender tudo, tá? Por exemplo, quem trabalha 12 por 36, como é que são as pausas e essas folgas. Roda a vinheta que a gente vai esclarecer tudo agora no nosso quadro. Eu tenho direito. Sheila Sodré está aqui conosco. Boa tarde, Sheilinha. Boa tarde. Mais uma vez, a alegria da presença, da contribuição do querido Írio Nóbrega. Oi, Írio, boa tarde. Boa tarde, é um prazer sempre estar aqui. A gente estava com o Írio outro dia por via chamada de vídeo, né? É tão melhor quando a gente está aqui, né, Sheila? Eu acredito também, eu adoro esse negócio mais presente, apesar da distância, viu, quem está mantendo. Olha, algumas profissões têm horários diferenciados, né? Então, assim, vou pensar num comércio. 8 a meio-dia, no escritório, por exemplo. Comércio não, mas escritório. 8 a meio-dia, muitas vezes tem aquela pausa de 2 horas para almoço, volta de 2 e vai embora de 6. Então, é mais assimilado por nós esse horário. Acostumado. É como se com o passar dos anos esse tivesse ficado a regra. É a regra, Sheila? Olha, eu adoro essas coisas que ela começa comigo, porque depois a bronca é toda de ir, né? Então eu vou fazer aqui só um breve lembrar. Algumas observações, Fê. Lembrar, gente, cada categoria, muitas vezes, existem convenções. E aí existem algumas regras que são estabelecidas para a sua categoria. Por isso que é extremamente importante a gente ter essa noção. Na nossa história, né, do trabalhador, da ideia de carteira assinada, nós já trabalhamos muito mais horas. Tem países que o comum é trabalhar 6 horas. Mas no Brasil, o padrão realmente são 8 horas. E aí, Írio, a pergunta que eu levo para você é: como é que a gente faz para ter essa certeza, além da convenção, para a gente ter a tranquilidade que não está fazendo hora extra, de que não está sendo e nem está trabalhando demais, exatamente, né? Ou que está deixando de ganhar alguma coisa porque está trabalhando de menos. Bom, a tranquilidade vem sempre de um bom advogado. Toda empresa tem que ter um bom advogado para certificar de que está cumprindo as regras. Muitas vezes as pequenas empresas, elas não têm departamento de pessoal, é terceirizado com um contador, então elas não conseguem aprofundar muito as jornadas dos seus funcionários. Você tem bastante jornadas diferentes, você tem o pessoal que trabalha no shopping, você tem o pessoal que trabalha no comércio, tem o pessoal que trabalha nas jornadas 12 por 36, como você bem lembrou. Então, a gente foi evoluindo muito com o tempo. As jornadas, por exemplo, de 8 horas, que são aquelas mais comuns, elas vêm também se diversificando, saindo daquele patamar de 8 às 18, com 2 horas de intervalo, como, por exemplo, reduzindo o intervalo para 1 hora, você saindo mais cedo, chegando mais tarde. Por exemplo, quem frequenta algumas lojas fora de shopping, fora do comércio do centro da cidade, como, por exemplo, na Avenida Edson Ramalho, vocês vão ver que as lojas lá só abrem às 9. Então, essa jornada já está encaixada. O intervalo do almoço foi reduzido para poder não superar as 8 horas diárias. Com isso, você está me dizendo que não há obrigatoriedade do horário do almoço ser de 2 horas? Não, não é essa obrigatoriedade. Tem só o mínimo, né? A reforma trabalhista permitiu que você fizesse a jornada, a pausa mínima o chamada intrajornada, de 30 minutos. Né? Para você tem, obrigatoriamente você tem que fazer os 30 minutos de intervalo, porque é uma questão de saúde do trabalhador. Ele tem que dar essa pausa para poder descansar um pouco, fazer sua refeição e depois retornar. Isso contribui porque muitas vezes, diante da evolução da jornada, o próprio trabalhador foi fazendo esse pedido. O trabalhador quer sair um pouco mais cedo, às vezes quer fugir daquele rush de 6 horas, então pede ao empregador para ajustar o horário. Só com esse lembrete, 30 minutos é o mínimo para a questão da saúde do trabalhador. Mas aí, nesse caso, 30 minutos fica valendo 8 horas. Então, assim, ele vai trabalhar 7 horas e meia. É assim, Írio? Não. Aliás, 8 horas e meia, como é que fica? 8 horas e meia com 30 minutos de pausa. A jornada dele
8 horas. Ah, tá. Isso aí Quando ele vai usando o intervalo, se é 1 ou 2 horas... Não entra na conta. Exato. O que tem que perceber também, Érica, que às vezes as pessoas confundem, é, por exemplo, o Vale Transporte. Sim. Eu tenho 2 horas de almoço, então eu posso ir almoçar em casa e voltar, porque a gente que mora em João Pessoa tem situações que pode, tem situação que não pode. E aí, como é que fica? Se eu tenho só 1 hora, eu não vou em casa almoçar, eu tenho direito ao vale de ir, de voltar. Como é essa questão? Como é definida a questão do vale? Olha, muitas empresas trabalham somente com o vale transporte de ida e retorno ao trabalho. Não é obrigação dele fornecer o vale do almoço. Entendi. Algumas empresas o que fazem? Elas fornecem a alimentação, que aí não precisa dar o vale alimentação. E outras empresas já fornecem um vale, que é para as pessoas irem nos restaurantes próximos e fazerem a refeição nas redondezas. Entendi. Então, mas na assim, prática, muitos funcionários optam por usar os refeitórios da empresa. Da empresa. Se você está com dúvida na temática, 98893-3999 para você mandar a sua dúvida, tá? A Elaine está dizendo, tá assim de dúvida, acredita na sua e manda para cá. A gente vai esclarecer ao longo do programa. E eu falei da jornada 12 por 36, como é que fica com essa galera aí? Essa é uma jornada bem interessante, você é bem utilizada no setor de limpeza, no setor de vigilância e também nos hospitais, os plantões. Nessas jornadas você não tem diferenciação quanto ao intervalo, certo? Você tem o mesmo intervalo mínimo, tem que ser concedido. As empresas, algumas empresas, elas estão fazendo rendeiros, contratam pessoas somente para cobrir essas horas de intervalo. Vai lá, a pessoa sai da sua jornada, enquanto faz o almoço, faz o descanso e depois retorna. Nos hospitais há uma dificuldade um pouco maior porque não tem essa rendição, então eles fazem regime de escala. Então, tem essa diferenciação, mas o intervalo... Tem que se organizar para não ficar o vácuo aí Isso, nos hospitais hora, sim, né? porque você não tem essa cobertura externa. Sim. Já no setor de vigilância, não. Você consegue mandar um vigilante para cobrir aquele espaço de tempo. Entendi. Nos hospitais é um pouco difícil, porque você tem um plantonista, tem que passar plantão, saber pacientes. Então, isso não é possível, é mais complexo. Mas aí trabalha 12 dias, vamos pensar, 7 da manhã às 7 da noite... Né? Fica lá, aí são 36 ou 1 dia e meio sem poder ir, sem trabalhar. Ir lá. Isso. Excepcionalmente, admite-se que esse funcionário venha a trabalhar antes de terminar esse horário. Excepcionalmente, por motivo que deve ser justificado. Entendi. Não é sempre, isso. não. É porteiro de prédio. Acontece isso também, né? Isso porque eles trabalham à noite, entra nessa mesma situação. Isso. Algumas vezes você tem casos de falta de plantão. A pessoa que está marcada para chegar depois, para render, não chega. Então, a lei permite que você tenha extraordinariamente, que você faça um acréscimo na jornada nesse período, que é enquanto outra pessoa vem render aquele profissional. Mas você não pode fazer a dobra do plantão. Entendi. Eu tenho uma pergunta, assim, eu me lembro disso, uma vez perguntaram no meu Instagram, ele era vigilante ele trabalhava como porteiro em um prédio. E por ter essa folga, ele trabalhava em outro. Como é que fica a questão de saúde, de poder ou não realmente acumular? Que hora o descanso? Como que fica a questão? Não porque eu sei que o direito do trabalho, do trabalhador, é muito para proteger exatamente isso, a integridade do trabalhador. Boa parte dessa legislação é protetiva. Como é que fica isso? Olha, tecnicamente não existe nenhuma inviabilidade nisso. Ele pode fazer isso. Mas é bom a gente chamar a atenção que há um choque de filosofia. Porque se aquele empregado, ele não pode, por exemplo, trabalhar 12 horas e fazer 2 horas de hora extra para a sua saúde, então como você justifica que ele tem um plantão a mais de 12 horas? Isso é muito comum, não só nas portarias, mas também nas vigilâncias e também no setor de saúde. Você vê muitos profissionais... Uma pessoa saindo de um plantão, entrando em outro, um plantão entrando em outro. Em outro local até, né? Mas... Exato, mas não é ilegal. Não é ilegal. Mas a saúde do trabalhador, ela é muito prejudicada. Muito prejudicada e... O rendimento, né, Fê, também. É isso assim, do lado de cá, que muitas vezes vai receber o atendimento, também é prejudicado, porque aí pega um profissional cansado, mais irritado, com privação de sono, é muito mais complicado do lado de cá também. E tem essas consequências ao longo do tempo, pode gerar muito afastamento junto à INSS. Começa a ter distúrbios também, eu lembro muito, isso é bem comum no INSS, o pessoal que trabalha nesses horários, que são os horários noturnos, que vira, que tem que trocar a hora de noite, e aí vai, né? Exato, os afastamentos do INSS existem, mas
muitas vezes eles não têm vinculação com o trabalho em si, porque o trabalho não dá aquela condição de problemas de saúde, é mais relativo à falta de descanso mesmo. Agora, Írio, quem trabalha à noite tem algum adicional por conta do horário ou vai depender da função? Não. Quem trabalha à noite, no período compreendido entre as 22 horas e as 5 da manhã, tem direito ao adicional noturno, certo? Lembrar que a reforma trabalhista fixou esse horário noturno, não pode mais ter aquela prorrogação, porque quando você entrava de 22 e ia até 7 horas da manhã, por exemplo, se compreendia que você elastecia aquele horário noturno. A reforma veio para fazer esse corte e dizer, não, somente quem trabalha das 22 até as 5 vai ter direito ao adicional noturno. Ou seja, se você fica até 7, entra para o valor normal, né? Não conta. Pelas 2 horas. O adicional noturno é um acréscimo de quanto, Írio? Mais ou menos assim, no salário? 20%. De 20% do na salário. hora trabalhada. Tá, é na hora, não é no valor total do salário, né? É cada hora que foi trabalhar. Não é porque é importante essas coisas. Ah, então peraí, meu salário mais 20%. Vou contar aqui, vou analisar. Não é bem assim, é só de 10 da noite e às 5 da manhã. lembrando que essa questão das horas, eu não sei, vai vir as perguntas ou a gente deixa o Vai próximo vir agora bloco? as perguntas. Ah, agora tá, não. Tinha uma interessante que eu fico preocupada. Por exemplo, você que tem criança. A questão, por exemplo, da doméstica. Eu posso precisar do trabalho doméstico no domingo. Tá? E aí, como é que eu posso organizar essas horas, já que eu tenho 44 horas semanais, né? Um contrato de 44 horas semanais. Eu posso administrar e colocar trabalho também no domingo? Como eu posso mexer com esses horários? Írio não responde agora. Daqui a pouco eles vão voltar. Muito em breve, para inclusive esclarecer essa dúvida que é muito legal, mas também a sua aí de casa que mandou, tá? É tempo de tomar uma aguinha, viu, Írio? Viu, Charlinha? Um café também. E a gente volta daqui a pouquinho falando sobre empregos temporários. Não sai daí, até já. Atuando com compromisso e transparência, o Grupo Marquise desbrava novos caminhos e contribui com o crescimento do país, superando desafios e trazendo bons resultados em diversos